Então, torcedor vascaíno, vambora para mais um vídeo, mais um Acorda Vascão aqui no nosso canal do Gigante Vasco. O primeiro vídeo dessa sexta-feira, enfim, meu amigo torcedor vascaíno, sextou, né? Uma sexta aí de muitas novidades, muitas informações, sexta de Copa São Paulo, de futebol júnior. Hoje o nosso Gigante da Colina estará em campo pelas oitavas de final da Copinha contra o Flamengo. A gente vai falar sobre isso aqui com vocês nesse Acorda Vascão. Falar também, é claro, sobre a partida de ontem entre Vasco da Gama e Bangu. Mais um empate, o segundo empate do Vasco da Gama no Campeonato Carioca. O Vasco ainda não conquistou nenhuma vitória nessa temporada de 2025. E é claro, aqui nesse Acorda Vascão a gente vai falar também sobre isso com vocês. Vamos falar sobre a entrevista coletiva, principalmente do técnico Ramon Lima. Será que o técnico do Sub-20 está dando uma moral aí nesse elenco alternativo que hoje está representando o profissional? Falou sobre a atuação do Vasco ontem no Caldeirão. A gente vai trazer tudo isso aqui a vocês nesse Fala Gigante agitado, movimentado. Apenas o primeiro vídeo dessa sexta-feira, já com muitas novidades. Entretanto, antes de começar, antes de deixar todos vocês aí muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez no nosso canal. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, como a gente sempre fala aqui, né, o canal do torcedor vascaíno. Estamos aqui todos os dias, 3 vezes por dia. Temos a Acorda Vascão, saindo sempre às 7 horas da manhã, o Fala Gigante, saindo sempre pela parte da tarde, e o Boa Noite Gigante para fechar o nosso vídeo do dia, né, para fechar o nosso dia de um modo geral, saindo sempre pela parte da noite. Então, conto com você, hein? Se inscreva aí no nosso canal, a gente está na meta, no objetivo de chegar aos 150 mil inscritos. Eu conto com você nesse exato momento. Além disso, curta o vídeo, compartilhe, faça aí com que cada vez mais pessoas possam conhecer o nosso trabalho. Show? Vamos embora então, Vascaíno, sem muita enrolação. Fala logo de Vasco. E é claro, meu amigo, quero começar aqui primeiramente esse Acorda Vascão, antes de entrarmos aí no assunto sobre Vasco e Bangu que aconteceu ontem no Caldeirão. Quero falar sobre o que vai acontecer hoje. Já já teremos Vasco da Gama e Flamengo de Guarulhos pelas oitavas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior às 7 horas da noite. O Vasco terá a chance de voltar às quartas de final da Copinha depois de exatamente 6 anos. Ou seja, a última vez que o Vasco da Gama disputou umas quartas de final, perdão, de Copa São Paulo de Futebol Júnior foi lá no ano de 2019. O Vasco, que iniciou muito mal a Copa São Paulo de Futebol Júnior, com 3 empates, venceu a equipe do Juventus na segunda fase pelo placar de 1-0, passando para a terceira fase, e anteontem venceu a equipe do Ceará pelo placar de 3-2, avançando para as oitavas. O Flamengo avançou também de uma forma bem heróica, o adversário do Vasco da Gama nessa noite de hoje, passando pela equipe do Ibrachina. Flamengo que, chegando às oitavas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior, atinge pela primeira vez em toda a sua história de 70 anos a sua melhor classificação na Copinha. Então é um feito histórico para lá, para o lado do nosso adversário hoje, chegar a uma oitava, perdão, de final de Copa São Paulo. E é claro, automaticamente eles querem mais, eles querem chegar às quartas. A gente, nós, Vasco da Gama, também temos que querer mais. Esse objetivo tem que estar na mente, né, desse elenco aí da Copinha, chegar depois de 6 anos a uma quarta de final de Copa São Paulo de Futebol Júnior, e é um jogo realmente muito importante. O Vasco, e como a gente já vinha comentando com vocês, vem contando hoje com 2 jogadores que estavam integrando o time principal, time profissional, que era o Alegria e o Lincoln, foram para São Paulo para ajudar o Vasco contra o Ceará e permanecem em São Paulo para ajudar o Vasco agora contra a equipe do Flamengo. Ontem 4 partidas já aconteceram. O Botafogo foi eliminado por Criciúma, o Ferroviária passou do Guarani, o Fluminense foi eliminado para o São Paulo e o Cruzeiro eliminou o Bahia. Hoje temos os 4 jogos do chaveamento do Vasco. Audax Palmeiras às 6h30, Grêmio e Bragantino às 8h30, Ituano e Corinthians às 9h30 e Flamengo de Guarulhos e Vasco às 7 horas da noite. O Vasco passando enfrentará o adversário que vai sair desse jogo entre Ituano e Corinthians. Ou seja, podemos ter Vasco e Corinthians nas quartas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior. A expectativa é que o Vasco, passando hoje, enfrente o Corinthians ou o Ituano nesse próximo domingo. Uma grande expectativa
que já para esse jogo das quartas, o Vasco pudesse contar com alguns jogadores. Entretanto, não irá. O Vasco só irá contar com reforço mesmo chegar às semifinais da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Passando do Corinthians, o Vasco da Gama vai contar com muitos atletas. Muitos atletas. Expectativa é que nomes como Bruno Lopes, nomes como o próprio Paulinho não, que está na seleção, né? Mas nomes como o próprio Luiz Gustavo, talvez o JP, jogadores que possam voltar ao Rio. O GB é um bom jogador. Voltar do Rio para São Paulo, ir para São Paulo para ajudar esse grupo na Copinha. E o próprio Ramon Lima, técnico do Sub-20, falou exatamente sobre isso na entrevista coletiva ontem, lá em São Januário, após a partida contra o Bangu, sobre a possibilidade de uma ida de mais reforços para São Paulo para ajudar esse grupo na conquista da Copinha, depois de muitos anos sem levantar esse caneco tão importante para a base carioca. Boa noite, Lineker. Acredito que o planejamento é esse. Assim, vamos ter um jogo sexta-feira agora, né, da Copinha. Passando, se eu não me engano, joga domingo. Né, então teriam que passar mais 2 fases aí para a próxima estarem sendo utilizados. A gente está dividindo o elenco praticamente em 3, né? Porque o elenco está com o profissional, com o Fábio, o que está comigo e o que está na Copinha. Exemplo disso é o Lincoln e a Alegria, que a gente cedeu para esse jogo decisivo e cedeu para amanhã também, que é uma fase já bem decisiva, e a gente está dividindo forças aí para tentar equilibrar de alguma forma. Meu amigo torcedor vascaíno, e sinceramente, tá? Diante da atuação ontem do Vasco da Gama novamente em São Januário, eu acho que tem muito jogador aí até dessa base que poderia ajudar mais que alguns atletas ajudaram ontem no Caldeirão. Porque ontem, na nossa casa, no nosso São Januário, para pouco mais de 6.000 torcedores, o Vasco da Gama empatou. Mais um empate dessa vez contra a equipe do Bangu. 0-0. O Vasco da Gama termina a partida com 61% da posse, chegando 11 vezes ao gol do Bangu. Dessas 11, 5 finalizando certinho no gol, tendo 7 escanteios e perdendo uma penalidade máxima. Eu falei ontem, fui muito criticado, né? Falei no pós-jogo aqui do canal, falei do pós-jogo lá nas minhas redes sociais. Para mim, quando se trata de Vasco da Gama, independente do adversário, independente de quem esteja vestindo a camisa do Vasco, o Vasco ele tem a obrigação de ganhar. Se eu organizo um aniversário na praia e faço um jogo, amigos do Vasco contra amigos do Flamengo, o Vasco da Gama ele tem a obrigação de ganhar. E se eu vestir a camisa do Vasco da Gama e for jogar esse jogo, eu vou dar a minha vida como se estivesse jogando pelo Vasco. E eu acho que esses jogadores que hoje vestem a camisa do Vasco da Gama, mesmo sendo de um time alternativo, eles teriam que ter essa mentalidade. Eles têm que ter essa mentalidade. Eu não vou falar teriam, porque eu não sei. Eu não vou julgar cada um. Eu não sei se eles têm ou não têm. Mas eles têm que ter. Tem que ter. E eu não vejo isso. Eu não vejo comprometimento. Eu não vejo vontade. Eu não vejo... É difícil achar até uma palavra para expressar. Mas eu não vejo algo a mais desses caras para querer mostrar futebol, a não ser alguns. A não ser alguns. Até disse com vocês no pós-jogo de ontem que eu imagino o Fábio Carille olhando para esse time do Vasco. Olhando para esse time do Vasco. Porque havia uma grande expectativa. Havia uma expectativa que, nesses primeiros jogos, talvez o Fábio Carille pudesse pensar alguns para serem utilizados durante a temporada de 2025. Mas para mim só 2 conseguiram destaque. Que foi o lateral direito Paulinho, não à toa conseguiu aí a vaga para a seleção brasileira sub-20 para disputar o sul-americano. Vai se apresentar hoje na Grande Jacomari, nem ontem. Ontem foi o último jogo dele, né, com o time profissional. Domingo já está longe da lista de relacionados. A expectativa é que Puma possa ser utilizado aí nesse próximo domingo contra a equipe do Boa Vista. E além do Paulinho, o GB, que teve uma atuação interessante contra o Nova Iguaçu no sábado ontem. Um pouco apagado, mas a gente vê que é um jogador que pode realmente ser muito bem utilizado. O JP tá sumido. O Luiz Gustavo, que a gente tanto pediu no ano passado, tá sumido. O Vitor Luiz, com todo o respeito do Vitor, mas... Assim, eu não tô dizendo que o Vitor é um jogador ruim, mas não tá demonstrando uma atuação a ponto de a gente olhar e falar, caraca, dá pra disputar uma vaguinha com o Piton. Longe disso.
Longe disso. Zé Gabriel, Serginho e Patrick de Luca nem preciso ir além, né? Acho que as atuações de ambos já falam por si só. Bruno Lopes pra mim tá sendo uma grande decepção. Jay é jovem, dá tempo ao tempo, vamos dar tempo pro moleque. Mas eu pensei que o Bruno Lopes ia amassar nesses jogos de Campeonato Carioca. Amassar e não tá amassando. E não tá amassando. E aí, continuando o assunto que eu tava dizendo, eu vejo um Vasco que, em 2 jogos de Campeonato Carioca, contra 2 adversários mais fracos, não consegue conquistar uma vitória. É preocupante? Não é? Tem alguma coisa errada? Não tem? O técnico Ramon Lima falou sobre isso. Acho que o período é curto para se trabalhar, mas a gente tem que se acostumar com isso, é a realidade, enfim. O que a gente tem pautado é de o pouco tempo que tem de treino fazer bem feito. Claro que as mudanças de hoje foram planejadas, enfim, a gente sabia que iam descer alguns jogadores para ganhar minutagem, e acho que hoje foi positivo, porque a entrada desses jogadores mais experientes, a equipe claramente, na minha opinião, melhorou no segundo tempo. Então, na verdade, é uma realidade que a gente tem que se acostumar e fazer bem feito com o pouco de tempo que tem. E sabe por quê? Esse é um questionamento meu, torcedor. Porque eu acho que quem joga, joga. Sim, pode parecer uma frase boba, mas quem joga, joga. E quem quer jogar, joga também. A gente tá. A gente tem falado muito. Eu fiz inclusive o meu Acorda Vascão de domingo, um dia após a estreia do Vasco no Carioca. Tinha na capa Serginho, Zé Gabriel e Patrick de Luca. Com a seguinte pergunta: vale a pena insistir? Porque assim, ontem, por que eu tô te perguntando isso? Porque eu acho que nitidamente o nível técnico, hoje, tanto do Nova Iguaçu quanto do Bangu, que foram os 2 adversários do Vasco, são de níveis técnicos inferiores. Então, na minha percepção de futebol, é pro Zé Gabriel, é pro Serginho, é para o Patrick de Luca sobrarem em campo. Sobrarem em campo. Ontem a gente viu um Jair sobrar em campo. Sobrar, o Jair sobrou. Ele colocou a bola embaixo do braço e brincou com a equipe do Bangu. E eu esperava a mesma coisa do Zé Gabriel, do Serginho, Patrick de Luca, que são jogadores profissionais que atuam no Vasco, têm contrato com o Vasco. O Zé Gabriel tem um salário de R$ 500.000 por mês. R$ 500.000 por mês. E tem que sobrar contra o Bangu, cara. O jogador que recebe bem R$ 1 milhão por mês tem que sobrar sim contra o Bangu. E a gente tá vendo os caras terem dificuldade para conseguir desempenhar. Isso é preocupante, cara. É preocupante. É bom que o Vasco já entendeu que não dá para continuar. Mas é ruim por talvez preocupar-nos em saber se terão ou não terão mercado, perdão, para esses jogadores serem transferidos na janela. É uma pergunta importante. E o próprio Ramon Lima respondeu, né, sobre esse questionamento acerca da utilização desses jogadores. As partidas. Na verdade, estão todos à disposição. O que eu falei, a gente tem dividido forças, então a gente tem que dar minutagem para todos. O elenco está bem enxuto. Então, a ideia é possibilitar todos aí terem a oportunidade e com os treinos que são poucos, que a gente vai fazendo por merecer jogar. Hoje, como eu falei, a gente tinha cedido o Lincoln e o Alegria para a Copinha. O JP e o Lucas Eduardo, na verdade o Lucas está voltando de uma lesão, o JP também, então o JP a gente sabia também que não ia suportar o jogo todo, suportou um tempo. E a gente está meio que manipulando isso. Com o pouco tempo que tem, a gente tentar dar oportunidade para todo mundo. É o cara que vem do profissional, o cara que voltou de empréstimo, o cara da base. É o que eu falei, a gente está dividindo força e tentando equilibrar tudo de certa forma. E aí, meu amigo, a gente está no Polo Sul e vamos para o Polo Norte. Porque se a gente reclama tanto das atuações de Zé Gabriel, de Serginho, de Patrick de Luca, eu acho que é inegável aqui que a gente hoje tem que falar um pouquinho sobre as boas atuações dos atletas que entraram na segunda etapa ontem. Ao meu ver, principalmente dois, o Jair e o Maxime Domingues. Eu entendi que o Paulinho não conseguiu desempenhar tão bem porque não foi colocado numa posição onde ele se sinta mais confortável. O Paulinho ele foi colocado muito perto da área, ali meio paradão, né? O Paulinho é um jogador que eu acho de carregar, de arrastar a bola, de vir do meio de trás para o meio, em direção ao ataque. Ramoninha encaixotou ali na entrada da área e automaticamente ele teve muita dificuldade de conseguir desempenhar bem. Entretanto, meu amigo, nomes como Jair,
Maxime Domingues e até o próprio Jean Davi conseguiram mostrar um futebol interessante, tá? Na nossa live de pós-jogo eu até eu li, né? Tava acompanhando os comentários, uma pessoa falando, talvez Lucas tenha que dar tempo. E é a realidade. Talvez a gente, como vascaíno, tenha que dar tempo para que esses caras possam desempenhar. Que ontem desempenharam. O Maxime desempenhou, perdão. O Jean Davi desempenhou. E o Jair sobrou. E a pergunta é, como serão esses jogadores? Contra o Boa Vista, domingo, em Saquarema. Eles vão jogar também? É um bom questionamento feito. E o técnico Ramon Lima, é claro, logo respondeu. Então, eu tive a conversa com o Fábio, foi anteontem, a gente teve uma reunião e decidimos dar mais minutagem a alguns jogadores, né? Caso do Maxime, do Jean, do Jair, do Paulinho, do próprio Souza. Então, na verdade, a gente controlou, já tinha um planejamento do Jair e Paulinho de 45, e o Max também, e o Jean um pouco menos, cerca de 30 minutos ali. O Souza a gente ia sentir no jogo. Se ele ia suportar um tempo, se ele ia suportar dois, e acabou suportando, até acho que pelo contexto do jogo do segundo tempo ali, de ter feito quase meio campo ali com o Bangu e, enfim, acho que é isso. Qual que era a outra pergunta? Mais jogadores também. A do próximo jogo ainda vai ser debatida amanhã, enfim, aí a gente vai resolver internamente, ainda não tem essa resposta para te dar. Sinceramente, aqui falando baixinho, essa atuação ontem do Jair me encheu de expectativa. Acho que a pior coisa do mundo ontem foi o Jair ter jogado daquela forma, porque eu já imaginei o meio-campo do Vasco 2025, com o Jair, com o Paulinho, com o Tietchan, com o Coutinho, com o Payet, essa bola rolando de um lado para o outro, flutuando nesse setor de meio-campo e a gente tendo muitas alegrias. Eu espero realmente que isso aconteça. E para fechar esse Acorda Vascão, quero perguntar aqui também, quero trazer a vocês, perdão, a resposta de Ramon Lima sobre a análise do Vasco da Gama. Ele fez uma análise de como foi esse desempenho do Vasco e a gente traz a vocês também um pouquinho das palavras desse técnico, Cruz Maltino. Boa pergunta. O primeiro, eu falo que cada jogo tem sua história. O do Nova Iguaçu, a gente sabia que o Nova Iguaçu tinha mais tempo de trabalho, assim como o Bangu, mas o Nova Iguaçu ia marcar a gente individual, bloco alto, assim, ia marcar em cima, ia dificultar um pouco a saída de bola. Então, a ideia contra o Nova Iguaçu era atrair com um pouco de jogadores e ter esses 4 na frente, fazendo o movimento que a gente fala por pé e para as costas, para a gente tentar ganhar vantagem em cima da linha do adversário, que era as costas, que deixava mais frágil. Para o jogo de hoje era uma história que a gente sabia que era totalmente diferente, que o Bangu ia vir negando espaço às costas, ia dar um pouquinho entre linhas e um jogo pelo lado. E eu acredito que no primeiro tempo a gente quis jogar com 2 meias, mas o meio-campo ficou muito distante e a gente tentou um jogo por dentro exagerado. Eu falei com eles isso no intervalo. Acho que a atitude não foi boa no primeiro tempo e também a gente exagerou no jogo por dentro. Acho que o jogo se passava pelo lado, pelo Bangu, que teve uma proposta que a gente esperava, que era muito fechado, que era protegendo o corredor central, e a gente jogou muito por dentro no primeiro tempo e acho que o jogo não se passava por ali. Então a ideia de ter 2 meses é para mim ganhar caras entre linhas, nesse 4-1-4-1 do Bangu ali fechado, e também ganhar jogador por fora. Então ter jogador dentro do bloco defensivo do Bangu, mas ter jogadores por fora. O que faltou no primeiro tempo, eu acredito que foi quando a bola bater do lado, a gente ter mais movimento para as costas da defesa do Bangu. Ficou um jogo muito parado no meio campo, a gente acabou se encaixando muito neles e no segundo tempo a gente conseguiu alterar algumas coisas e o comportamento foi bem diferente. Meu amigo torcedor vascaíno está empolgado com esse time do Vasco? Deixa a sua opinião aí nos comentários, porque enquanto, né, a gente acabou não conseguindo trazer a vocês, então a gente traz agora nesse Acorda Vascão, enquanto ontem o time alternativo, assim como ontem, como também lá no último sábado, não conseguiu conquistar vitória, empatou placar de 1-1 contra o Nova Iguaçu, empatou no placar de 0-0 contra o Bangu. O time principal do Vasco tá voando em campo, meu amigo, voando. Ontem, o nosso Vasco da Gama enfrentou a equipe do Olaria, lá no CT Moacir Barbosa. Olaria que hoje, né, disputa aí, eu vou até confirmar, para não falar nenhum tipo de besteira. Olaria, nesse momento, clube tradicionalíssimo do Rio de Janeiro. Olaria disputa a Série A2, espécie de segunda divisão aí do Campeonato Carioca. E além disso, também está confirmada a participação do Olaria na Copa do Brasil de 2025. Pelo menos é o que está dizendo a internet. Está dizendo aqui a Wikipedia, site que eu pesquisei, né? Nesse exato momento. E o Vasco enfrentou essa equipe do Olaria ontem no Caldeirão
Caldeirão, não, perdão, no CT Moacir Barbosa e venceu, tá? 3-1. Gols do Vasco da Gama, eles foram marcados por Lucas Piton, Melim e Dimitri Payet. Então, mais uma vez, mais um amistoso. O Vasco venceu nesse último final de semana a equipe do Estrela Vermelha pelo placar de 7-0. O Vasco ontem no CT Moacir Barbosa vence a equipe do Olaria pelo placar de 3-1. Eu volto a repetir, de Piton, Melim e Dimitri Payet. Eu vi muita gente ontem perguntando sobre quem era o Melim. Rapidamente, a gente vai trazer mais informações sobre o Melim na parte da tarde. Mas o Melim é um lateral direito de apenas 16 anos de idade. Uma das grandes promessas aí da base Cruz Maltina. Fica de olho nesse moleque. O que eu te falo fica de olho no Melim. Jogou ontem, treina com o time principal. Das grandes promessas aí da nossa base, tá? Ó, olho nele. A gente vai ficando por aqui, tá, meu amigo? Esse foi o nosso Acorda Vascão. Primeiro vídeo apenas, né, dessa sexta-feira. Já estaremos de volta com Fala Gigante. Contando muito com a presença e o apoio de todos vocês. Vamos, se inscrevam, compartilhem. E como sempre falamos aqui, saudações vascaína.